Perdida sob o sol inclemente daquela manhã, ela mal sabia que cada passo empoeirado a levava para dentro de uma história que mudaria tudo. Lara havia deixado para trás o asfalto da pequena cidade, acreditando que encontraria um atalho pela estrada de terra que serpenteava entre as colinas. O vento quente trazia o cheiro de capim cortado e poeira, misturado ao nervosismo que fazia seu coração acelerar. No bolso, apenas um papel amassado com um endereço que talvez nem fosse o certo. Mistura de medo e esperança que a impelia a seguir. Ao se aproximar de uma porteira alta, pintada de branco, mas já descascada pelo tempo, Lara acreditou que havia chegado ao lugar indicado. Não havia sinalização, apenas a imensidão de uma fazenda que se estendia até onde os olhos alcançavam. Cavalos pastavam ao longe, e bois se moviam preguiçosos sob o sol ardente. Sem pensar muito, empurrou a madeira pesada e entrou. O estalo do ferro ecoou como um presságio, e por um instante ela quase desistiu, mas a curiosidade foi mais forte. Mal sabia ela que aquele passo inocente seria lembrado como o primeiro rumo a um destino completamente inesperado. Foi então que um cavalo negro imponente, inquieto, surgiu correndo em sua direção. Lara Congelu. O animal freou a poucos metros, resfolegando com força. Antes que ela pudesse reagir, uma voz grave, firme e irritada ecoou de cima da cela. Quem deu permissão para você entrar aqui? O homem que a encarava parecia saído de um retrato. Antigo, chapéu de couro, olhar frio, barba por fazer, braços fortes que seguravam as rédeas como se dominassem não apenas o cavalo, mas tudo ao seu redor. Era Manuel, o dono daquelas terras, conhecido como o fazendeiro mais temido da região. Seus olhos escuros analisavam Lara como se pudessem atravessá-la. Ela tentou explicar, a voz embargada, que talvez tivesse errado o caminho, que buscava apenas uma referência. Mas Manuel não parecia disposto a ouvir. Isso aqui não é lugar de curiosos. Volte pelo mesmo caminho, disse, girando o cavalo para barrar sua passagem. Mas algo na firmeza com que ela não recuava chamou sua atenção. Lara respirou fundo, tentando controlar o medo, e replicou: seus cavalos parecem agitados. Aquele ali mancando na pata traseira. O senhor percebeu? Manuel franziu o senho, surpreso. Como ela, uma estranha, podia notar algo assim de longe. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra. Pela primeira vez em muito tempo, alguém ousava contrariar sua autoridade. E foi nesse instante que o destino traçou seu primeiro laço invisível. Ao se aproximarem do curral, Manuel percebeu que a estranha tinha razão. O animal precisava de atenção imediata. Ainda desconfiado, permitiu que ela entrasse. Lara Svei agachou, observou com cuidado e deu instruções como se tivesse nascido naquele mundo. Manuel a observava em silêncio, dividido entre a raiva de ser contrariado e a estranha admiração pela coragem daquela mulher. Quando ela terminou, levantou-se, encarou-o sem baixar os olhos. Não precisei invadir sua fazenda para saber cuidar de um animal. Mas já que o senhor não confia, eu vou embora agora, e deu as costas, decidida a sair. Mas Manuel não permitiu. Algo nele o impedia de deixá-la ir. Espere. A palavra ecoou mais como uma ordem do que um pedido. Ela parou, sem virar o rosto, apenas aguardando. Ele respirou fundo, como se engolisse o orgulho. Você sabe o que está fazendo. Quem? Fuck. A resposta veio firme, alguém que ainda acredita que os animais merecem mais respeito do que arrogância. Foi a primeira vez que Manuel se sentiu desarmado em anos. Não havia como negar que aquela mulher tinha algo diferente. Os dias que se seguiram trouxeram encontros inesperados. Lara, que deveria ter seguido seu caminho, acabou retornando à fazenda ao ser chamada por um dos empregados. O cavalo piorara e Manuel, contra a própria vontade, pediu sua ajuda. Cada vez que se cruzavam, a tensão entre eles crescia. Ele a desafiava, ela, ou recuava. Ele tentava impor silêncio,
Ela respondia com firmeza, e em cada embate, um fio invisível se tornava mais forte. Manuel, acostumado a ser temido, não sabia lidar com alguém que não tremia diante dele. Lara, por sua vez, se via atraída por algo que jamais admitiria, aquele olhar que, por trás da dureza, escondia uma dor profunda. Mas quanto mais próximos ficavam, mais os fantasmas do passado insistiam em se revelar. Manuel carregava marcas que ninguém ousava tocar. Uma tragédia antiga, a perda de sua esposa e a distância dos filhos, havia transformado seu coração em pedra. A chegada de Lara, porém, mexia em feridas mal cicatrizadas. Em noites silenciosas, ele a observava de longe, sem coragem de se aproximar, mas incapaz de ignorar. Ela, por sua vez, sentia que havia algo que ele escondia, algo que explicava o peso em seus ombros e o silêncio que às vezes caía como uma sombra sobre toda a casa. E foi em uma tarde chuvosa que o primeiro grande acontecimento os uniu de forma definitiva. Dos gemiaus Pedro escapara pela mata, assustado com uma discussão familiar. Lara foi quem percebeu. Foi ela quem correu primeiro, ignorando a tempestade que caía sobre seus ombros. Quando finalmente o encontrou, agarrado a uma árvore caída, o coração acelerado de medo, Manuel chegou logo atrás. Ver Lara segurando seu filho nos braços foi como um choque. Pela primeira vez em anos, lágrimas ameaçaram escapar de seus olhos. E pela primeira vez, Lara percebeu que por trás do homem duro existia um pai desesperado, um coração quebrado que apenas precisava de alguém que o fizesse bater novamente. O silêncio entre eles naquela noite disse mais do que qualquer palavra. E quando Lara se preparava para partir, Manuel apenas murmurou que foi um pedido simples, mas carregado de tudo que ele não conseguia dizer. E foi nesse instante que a história realmente começou. Na manhã seguinte, o sol nasceu preguiçoso atrás das colinas, espalhando raios dourados pelos campos, molhados da tempestade da noite anterior. Lara acordou cedo, o corpo ainda dolorido da corrida pela mata, mas a mente desperta demais para descansar. O pedido de Manuel ecoava em sua cabeça como uma melodia estranha, não fora um convite gentil, tampouco uma ordem áspera como tantas que ele já havia lhe lançado. Fora algo no meio, quase um pedido de socorro escondido nas poucas sílabas. E por mais que seu orgulho lhe dissesse para ir embora, algo dentro dela mantinha presa aquele lugar. A fazenda parecia diferente naquele dia. Os empregados cochichavam, as crianças olhavam para ela com curiosidade e até os animais pareciam menos ariscos em sua presença. Manuel, no entanto, estava irredutível em seu silêncio. Passou a manhã no curral, supervisionando os homens, fingindo não perceber quando os olhos se encontravam com os dela. Mas Lara não era do tipo que se deixava intimidar por silêncio. Ao meio-dia, quando o calor já fazia a poeira grudar na pele, ela se aproximou, firme, segurando uma garrafa de água. Não adianta fugir da conversa. Ontem não foi só um pedido para eu ficar. Foi muito mais. E você sabe, Manuel parou de imediato carando-a com a intensidade de quem travava uma batalha interna. Por alguns segundos, tudo ao redor desapareceu. Apenas o som dos cascos ao longe e o vento leve quebrava o silêncio. Então ele respondeu, num tom baixo, quase rouco. Você não faz ideia do que está mexendo. Lara deu um meio sorriso, mas seus olhos estavam sérios. Talvez eu não saiba, mas sei reconhecer um homem que sofre mais do que demonstra. E sei que ninguém merece carregar esse peso sozinho. Manuel virou-se, sem dizer mais nada, mas sua postura não tinha a mesma rigidez. A cada dia, Lara percebia que sua presença abria pequenas rachaduras no muro que ele ergueu ao redor do coração. Rachaduras perigosas, porque deixavam escapar sentimentos que ele jurou enterrar para sempre. Os filhos de Manuel, Paula e Pedro, foram os primeiros a perceber. Mudan, a menina, de apenas 9 anos, aprava de Lara com desconfiança.
mas não demorou para se deixar cativar pelos gestos gentis e pelas histórias que Lara contava ao anoitecer. Pedro, mais tímido, apenas observava à distância, mas havia nos olhos dele um brilho diferente quando Lara estava por perto. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, a casa tivesse novamente o calor de um lar. Mas os segredos não permanecem enterrados por muito tempo. Em uma noite silenciosa, Lara acordou, com vozes no corredor. Levantou-se devagar e encontrou Manuel no escritório, os olhos vermelhos, a garrafa de uísque quase vazia sobre a mesa. Ele não percebeu sua presença até que ela se aproximou. Está tentando se afogar nessa bebida ou apenas nos fantasmas que carrega? Perguntou, a voz firme mas suave. Manuel riu sem humor. Você não entende? Ninguém entende. Minha esposa morreu porque eu não estava lá. Porque escolhi o trabalho, os negócios, a maldita fazenda em vez da família, meus. Filhos cresceram me vendo como um estranho. E agora você aparece, como se pudesse consertar o que está quebrado desde sempre. As palavras saíram entrecortadas, misto de raiva e desespero. Lara sentiu o coração apertar, mas não recuou. Aproximou-se e tocou levemente o ombro dele. Você acha que ser forte é carregar tudo sozinho. Mas ser forte, Manuel, é admitir que precisa de ajuda, que precisa de alguém ao lado. Você não perdeu a chance de ser pai, de ser amado, de amar de novo. Ainda és vivo, ainda respira. E enquanto isso for verdade, ainda pode recomeçar. Ele a olhou de perto, tão perto que por um instante o mundo pareceu parar. Os olhos dela refletiam determinação e compaixão, e isso desarmava mais do que qualquer confronto. Por um segundo, Manuel pensou em quebrar todas as barreiras e simplesmente beijá-la, mas recuou. Não posso, não devo. Foi tudo o que disse antes de sair, deixando Lara sozinha no escritório, com o coração acelerado e uma pergunta martelando na mente. Por que ele insistia em lutar contra o que era tão evidente? Os dias seguintes foram uma dança silenciosa entre aproximação e distância. Manuel buscava refúgio no trabalho pesado, enquanto Lara encontrava conforto no carinho das crianças. A fazenda florescia com a presença dela. O jardim foi restaurado, as noites ganharam o som de risadas, e até os empregados pareciam menos tensos. Mas a cada gesto de carinho, a cada olhar prolongado, Manuel se fechava ainda mais, como se tivesse medo de admitir o que sentia. O clímax dessa batalha interna chegou em uma noite de festa local. Haveria um baile na cidade vizinha, e todos os fazendeiros importantes foram convidados. Lara, a princípio, não queria ir, mas Paula insistiu em vê-la vestida como uma princesa. E assim, contra a própria vontade, ela entrou no salão iluminado, com um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Os olhares se voltaram para ela e Manuel, ao vê-la, perdeu o fôlego por um instante. Não. Conseguia desviar os olhos, mesmo sabendo que não deveria. Durante a dança, outros homens se aproximaram, convidando-a para o salão. Lara hesitou, mas aceitou, mais por provocação do que por vontade. Manuel assistia de longe, o ciúme queimando em seu peito como fogo. Não suportou por muito tempo. Aproximou-se, firme, e tomou a mão dela sem pedir permissão. O salão inteiro pareceu silenciar quando os dois começaram a dançar. Os passos eram tensos, os olhares intensos, e cada movimento parecia um duelo silencioso. Está brincando com fogo, murmurou Manuel, segurando-a mais firme do que deveria. Lara ergueu o queixo e respondeu: talvez seja exatamente o que precisamos para parar de fugir. O coração dele batia forte. E por um instante Manuel pensou em se render. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma figura do passado surgiu no salão. Dona Elvira, a sogra, mãe da falecida esposa, apareceu como um fantasma pronto para destruir qualquer possibilidade de felicidade. Os olhos dela cravaram em Lara com desprezo, e a voz ecoou fria. Então é essa mulher que ocupa o lugar da minha filha? Vergonha. Manuel,
vergonha, o clima no salão se transformou. Murmúrios espalharam-se, olhares julgadores recaíram sobre eles. Lara sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas manteve a postura. Manuel, por sua vez, tremeu por dentro. Encarar o próprio luto já era difícil, mas enfrentar o julgamento de quem o culpava pela tragédia era insuportável. Naquela noite, o silêncio entre eles foi mais doloroso que qualquer briga. Lara pensou em ir embora para sempre. Manuel, trancado em seu quarto, bebia como se pudesse apagar tudo. Mas no fundo, ambos sabiam que não havia mais volta. Estavam presos um ao outro por algo que nem mesmo os fantasmas do passado conseguiriam destruir. O destino apenas aguardava o próximo passo e este viria de forma brutal. Na madrugada seguinte, um incêndio começou no estábulo. O fogo se espalhou rápido, iluminando a noite com chamas que consumiam tudo ao redor. Lara foi a primeira a ouvir os gritos e correu para ajudar a soltar os animais. Manuel apareceu logo em seguida, os dois lutando lado a lado contra o caos. O calor era insuportável, a fumaça sufocava, mas nenhum deles recuou. No auge do desespero, uma viga caiu, prendendo Lara. O coração de Manuel quase parou. Com força, Sabrina. Ele a puxou para tenda com o próprio corpo, enquanto as chamas rugiam ao redor. Foi nesse momento, no limite entre a vida e a morte, que Manuel finalmente entendeu. Não podia mais negar o que sentia. Não vou perder você também, sussurrou, a voz embargada de dor e medo. Lara, ofegante, apenas apertou a mão dele e naquele toque estava toda a resposta que precisavam. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar quando o dia amanheceu. As chamas haviam sido contidas, mas o estábulo era agora apenas um esqueleto carbonizado. Os animais salvos circulavam, agitados pelo pasto, e os empregados, exaustos, tentavam entender como o fogo começara. Ninguém sabia, ao certo, mas Manuel tinha a sensação de que não fora um acidente. Sua mente, porém, não conseguia se fixar no mistério. Tudo o que ele via era Lara, deitada em sua cama, os cabelos desalinhados, o rosto manchado de fuligem, respirando com dificuldade após ter inalado fumaça demais. Ele havia passado a noite inteira ao lado dela, recusando-se a deixar que qualquer outra pessoa cuidasse. Era como se vigiar cada suspiro fosse a única forma de garantir que ela permaneceria viva. Quando os olhos dela se abriram, ainda cansados, a primeira coisa que viu foi Manuel sentado, com o olhar fixo nela. Não havia dureza naquele rosto, apenas vulnerabilidade. Você devia descansar, murmurou Lara, a voz fraca, mas firme. Ele balançou a cabeça. Não até ter certeza de que está bem. Um silêncio carregado se instalou, e pela primeira vez Manuel não desviou o olhar. Ontem, quando pensei que iria te perder, entendi que já não sou dono de mim. Você entrou na minha vida sem pedir licença, como entrou por aquela porteira e bagunçou tudo. Mas não consigo mais imaginar este lugar sem você. As palavras saíram sem controle, cruas, como se fossem arrancadas à força de um coração acostumado a se esconder. Lara respirou fundo, os olhos marejados, mas não disse nada. Apenas estendeu a mão e entrelaçou os dedos nos dele. Era a resposta suficiente. Nos dias seguintes, a fazenda se tornou um redemoinho de reconstrução. O incêndio deixara perdas materiais, mas reacendera algo ainda mais importante, chama entre Lara e Manuel. Mesmo sem confessarem abertamente diante de todos, os gestos falavam mais alto. Ele a protegia em cada detalhe, ela cuidava dele em cada silêncio. As crianças, sensíveis à mudança, sentiam o lar menos pesado. Paula, que antes mal falava, começou a sorrir com mais frequência. Pedro já não se escondia tanto. A presença de Lara era como um bálsamo. Ainda assim, as sombras do passado não haviam desaparecido. Uma tarde, enquanto ajudava Pedro a arrumar a sela de um dos cavalos, Lara encontrou uma carta antiga escondida entre papéis no escritório.
Reconheceu imediatamente que não era sua. O papel amarelado trazia o nome de Helena, a esposa falecida de Manuel. A curiosidade foi inevitável, mas ao ler apenas as primeiras linhas, Lara sentiu o coração apertar. Não era uma carta de amor, mas uma despedida. Helena sabia que estava doente e havia ocultado o diagnóstico, deixando apenas pistas para o marido encontrar depois de sua morte. Lara guardou o papel de volta, mas a descoberta a perseguiu. Sabia que Manuel se culpava pela perda. Acreditava que havia falhado como marido e pai, quando na verdade havia sido vítima de um segredo doloroso. À noite, não resistiu e contou: Manuel, encontrei algo. Sua esposa não morreu por descuido seu. Ela sabia. Ela estava doente e não quis que você soubesse. Ele parou, incrédulo, os olhos se arregalando de choque. Do que está falando? Lara estendeu o papel com mãos trêmulas. Ele leu, a cada palavra o corpo mais pesado, até que não suportou mais. Sentou-se, os ombros curvados, as lágrimas finalmente escorrendo sem controle. Então todo esse tempo, e aquilo peniu e o mequil pever. Por nada, a dor em sua voz era insuportável, mas também havia alívio. Era como se uma corrente enferrujada se rompesse. Lara se aproximou, abraçou-o por trás, apoiando o rosto em suas costas largas. Você não falhou, Manuel. Você apenas amou. Ele virou-se devagar, segurou o rosto dela entre as mãos e, pela primeira vez, não. Recuou. O beijo aconteceu como uma tempestade, contida por tempo demais. Intenso, urgente, inevitável. A partir daquela noite, não havia mais como negar. O vínculo estava selado. Mas, como toda chama acesa, não tardou para atrair ventos contrários. Dona Elvira, a sogra, não aceitava. Quando soube que Lara dormia na casa principal, espalhou comentários pela cidade, chamando-a de aproveitadora, insinuando que estava atrás da fortuna do fazendeiro. Manuel tentou ignorar, mas os olhares acusadores dos vizinhos e amigos antigos pesavam. Mais do que isso, Paula, influenciada pelas palavras venenosas da avó, voltou a se fechar. Você não é minha mãe. Nunca será, gritou um dia, antes de correr para o quarto. As palavras cortaram Lara como faca. Manuel tentou consertar, mas sabia que precisava de tempo. O amor deles era real, mas não bastava apagar anos de luto e amargura de uma família inteira. O destino, como sempre, se encarregou de acelerar o processo. Uma tempestade inesperada caiu sobre a região e uma árvore enorme despencou sobre a estrada que levava à escola das crianças. Pedro ficou preso no caminho, assustado, sem conseguir voltar. Lara foi a primeira a correr, atravessando a chuva torrencial. Manuel veio logo atrás. Quando a encontraram, Pedro estava ileso, mas o susto fora imenso. O menino, agarrado no colo de Lara, murmurava baixinho: "Não me deixa, tia, não me deixa." Manuel ouviu e sentiu o coração se desfazer. Naquele instante, compreendeu que Lara já havia se tornado parte da família, quer o mundo aceitasse ou não. Na mesma noite, reuniu coragem para enfrentar tudo. Chamou Dona Elvira à fazenda e, diante dela, dos filhos e dos empregados, declarou: "Eu vivi anos me culpando por algo que não foi minha culpa. Vivi enterrado num luto que só destruiu minha família, mas agora basta." Lara entrou nesta casa sem pedir nada em troca, apenas nos devolveu vida. Ela não substitui Helena. Ninguém substituirá, mas ela merece estar aqui. E se alguém não aceitar, que aprenda a conviver ou se afaste. As palavras ecoaram com a força de quem não voltaria atrás. Elvira saiu indignada, mas os empregados aplaudiram em silêncio e, as crianças, as mesmo confusas, sentiram segurança na firmeza do pai. Lara chorou naquela noite, mas não de tristeza. Era emoção, gratidão e, acima de tudo, amor. Manuel a tomou nos braços e prometeu, pela primeira vez, um futuro em conjunto.
Você entrou na minha vida por engano, Lara, mas não vou mais permitir que saia. S.V. Ostino. Errou a porteira. Então que bom, porque foi o erro mais certo que já aconteceu comigo. O riso dela se misturou às lágrimas. E o beijo que selou aquelas palavras foi suave, mas cheio da certeza que ambos buscavam. O tempo seguiu, e a fazenda voltou a florescer, mais viva do que nunca. Paula ainda demoraria a aceitar plenamente, mas Pedro já chamava Lara de mãe sem perceber. O amor entre ela e Manuel não precisava mais se esconder, e cada pôr do sol, cada cheiro de terra molhada, carrizo das crianças eram uma lembrança de que, às vezes, os maiores acertos vêm dos maiores erros. Ao final, Lara olhou para a porteira que cruzara naquele primeiro dia e sorriu. Quem diria que um simples engano a levaria ao amor da sua vida? E com esse sorriso, ela sabia que a história deles apenas começava. E é nesse ponto que eu quero que você me diga nos comentários: você acredita que o destino pode nos levar exatamente onde precisamos estar, mesmo quando tudo parece um erro? Se acredita, deixe seu like. Inscreva-se e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque essa história só faz sentido quando é compartilhada com vocês, que acompanham cada emoção daqui. Os dias seguintes trouxeram uma calmaria aparente, mas todos na fazenda sabiam que havia algo prestes a explodir. Lara sentia isso cada vez que a cidade comprar suprimentos e percebia os olhares, as conversas cochichadas, o julgamento silencioso. Manuel sempre fora uma figura respeitada, mas também temida. Agora, ao assumir publicamente a relação com uma jovem forasteira, despertava ciúmes, invejas e especulações. Lara fingia não se importar, mas à noite, deitada ao lado dele, confessava o incômodo. Não quero ser motivo de mais fofocas para seus filhos. Manuel a olhava com aquela intensidade que parecia atravessar a pele. Eles vão falar, Lara, sempre falam, mas só nós sabemos a verdade do que vivemos aqui. E isso basta, ainda assim. Nem tudo estava resolvido. Paula continuava a resistir. Embora aceitasse pequenos gestos de Lara, ainda guardava uma distância, como se temesse trair a memória da mãe ao se apegar demais. Pedro, por outro lado, a cada dia se tornava mais próximo, chamando-a de mamãe em momentos espontâneos que faziam Manuel sorrir, mas também despertavam em Paula uma mistura de ciúmes e confusão. A tensão crescia em silêncio, até que um episódio inesperado mudou tudo. Numa manhã chuvosa, Paula desapareceu. Carmen entrou no quarto da menina e encontrou a cama, arrumada, mas sem sinal dela. O pânico foi imediato. Lara correu pelos corredores chamando seu nome. Manuel reuniu os empregados. Todos saíram em busca pela fazenda. Foi Pedro quem deu a pista. Ela disse ontem à noite que queria ver a mamãe. O coração de Lara quase parou. Manuel entendeu na mesma hora menos o cemitério da região, onde Helena estava enterrada. Ficava a pouco mais de uma hora de caminhada. Correram em direção à estrada, a chuva castigando seus rostos, até que avistaram a pequena, figura encolhida diante de um túmulo de mármore simples, as mãos geladas acariciando a pedra fria Paula. Manuel gritou, mas não havia raiva em sua voz, apenas desespero. A menina se virou, os olhos marejados. Eu não quero esquecer a mamãe. Lara se aproximou devagar, ajoelhando-se ao lado dela, mesmo com a roupa encharcada. Você nunca vai esquecer, meu amor. Ninguém pede isso de você, Paula soluçava. Mas se eu gostar de você, vou trair a mamãe. As palavras atravessaram Lara como flechas. Ela respirou fundo, segurando os ombros frágeis da menina. Ouça bem, amar não apaga ninguém. Seu coração é grande o bastante para guardar sua mamãe e ainda me deixar entrar. E sabe por quê? Porque foi ela quem te ensinou a amar. É por causa dela que você sabe sentir tanto. Você não perde nada amando de novo. Só ganha. Manuel estava atrás, em silêncio, mas suas lágrimas escorriam. Paula hesitou, depois se lançou nos braços de Lara, abraçando-a com força. Eu tenho medo de esquecer. Rosto dela. Lara acariciou seus cabelos.
Então nós vamos lembrar juntas. Você me conta cada pedacinho que guardar e eu vou te ajudar a manter viva dentro de você. Manuel se ajoelhou também, envolvendo ambas num abraço. E eu prometo, filha, nunca mais vou deixar você sentir que tá sozinha. Foi a primeira vez que Lara sentiu Paula se render completamente. Naquele dia, algo se curou dentro deles. Mas o destino, cruel como sempre, não dava tréguas. Dias depois, Manuel recebeu uma visita inesperada. Era seu ex-sogro, o homem que sempre o acusara pela morte de Helena. Veio não apenas para discutir, mas para ameaçar judicialmente. Você não tem condições de criar meus netos. Já provei que é instável e agora coloca uma estranha no lugar da mãe deles. Vou entrar com pedido de guarda. Manuel explodiu. Você não vai tirar meus filhos de mim. O homem, frio, apenas sorriu. Veremos o que o juiz decide. Eu tenho dinheiro, influência e um argumento forte. Seus filhos estão em risco. A notícia caiu como bomba. Lara tentou ser forte, mas sentiu medo. Sabia que um processo judicial poderia arrastar a família para uma guerra dolorosa. E se ele vencer? Sussurrou certa noite, os olhos cheios de lágrimas. Manuel a puxou para perto. Não vai vencer, porque eu vou lutar até o fim. E porque agora eu tenho você ao meu lado. Não tô mais sozinho. Era verdade. Pela primeira vez em anos, Manuel tinha ao seu lado não apenas um apoio emocional, mas alguém que entendia sua dor, sua família, seus medos. O processo começou e os rumores na cidade se intensificaram. Cada detalhe da vida deles era analisado, distorcido, usado contra eles. Lara era apontada como interesseira, Manuel como violento e instável. Os filhos eram descritos como vulneráveis. O advogado do ex-sagra era implacável, mas foi Pedro, sem saber, quem deu a Manuel a força necessária. Uma noite, enquanto Manuel o colocava para dormir, o menino segurou sua mão e disse baixinho: papai, se eles tentarem me levar, eu fujo e volto correndo para cá, porque minha casa é aqui. A simplicidade da frase partiu o coração de Manuel, mas também reacendeu sua determinação. Ele não deixaria ninguém arrancar seus filhos de seu lar. No tribunal, o clima era tenso. O ex-sogro apresentou argumentos, fotos, testemunhas. Pintava Manuel como um homem incapaz de lidar com suas próprias emoções, muito menos criar crianças. Mas quando chegou a vez da defesa, Lara pediu para testemunhar. A princípio, Manuel não queria. Eles te atacavam, dizer coisas horríveis. Ela respondeu firme: desde que digam, eu sei a verdade. E vou contar. No dia do depoimento, Lara falou sobre cada momento que vivera naquela fazenda. Sobre como Manuel enfrentara seus fantasmas para ser novamente pai. Sobre como as crianças floresciam desde que estavam sob o cuidado dele. Sua voz tremia, mas sua convicção era clara. Um homem que chora pelo medo de perder os filhos não é um pai incapaz. É um pai de verdade. O juiz ouviu, silencioso. As crianças também foram chamadas, com cuidado, em ambiente reservado. Paula, tímida, disse apenas uma frase: eu não quero outra casa. Eu quero ficar com meu pai e com a Lara. Pedro, espontâneo como sempre, completou: ela é a nossa mamãe agora. As palavras das crianças foram o golpe final. O juiz, emocionado, determinou que a guarda permanecesse com Manuel. O ex-sogro, furioso, saiu do tribunal sem sequer olhar para trás, de volta à fazenda. A vitória foi celebrada com lágrimas, abraços e risos. Manuel ergueu Lara nos braços diante das crianças e pela primeira vez disse em voz alta, diante de todos: essa é minha família. E ninguém mais vai nos separar. Naquela noite, enquanto o vento soprava suave pelos campos, Lara caminhou até a porteira que havia atravessado perdida tantos meses antes. Sorriu, lembrando-se do começo. Se eu não tivesse errado o caminho, murmurou. Manuel se aproximou por trás, abraçando-a pela cintura. Então não estaríamos aqui. Às vezes, Lara, é no erro que o destino encontra sua forma mais certa
Ela riu, inclinando a cabeça contra o peito dele. E, olhando para o horizonte, soube que a história deles ainda teria muitos capítulos, mas o amor já havia se tornado indestrutível. E agora eu pergunto para você que acompanha essa história, você acredita que família é apenas sangue ou que pode ser construída pela escolha e pelo amor? Responda nos comentários, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque é isso que nos dá força para trazer histórias que tocam o coração. Os meses que se seguiram pareciam finalmente trazer paz. A fazenda florescia, os negócios iam bem e a rotina em família se consolidava com naturalidade. Lara estava cada vez mais envolvida, não apenas com Manuel e as crianças, mas com a vida no campo. Aprendia sobre gado, participava das decisões veterinárias, ajudava os funcionários e era tratada com um respeito por quase todos. Quase, porque em cada canto ainda havia olhos desconfiados. Algumas pessoas não aceitavam a ideia de uma jovem de fora ocupar espaço ao lado de um homem poderoso, nem de assumir de fato a função de madrasta. Lara ouvia os comentários, mas não se deixava abalar. Seu coração estava firme. Ela sabia onde pertencia, mas a tranquilidade nunca dura para sempre. Tudo começou com pequenas coisas. Cercas cortadas misteriosamente, animais assustados sem motivo aparente, pegadas estranhas perto dos currais. Manuel acreditou ser coincidência, até que um funcionário de confiança encontrou pacotes de ração adulterados. Alguém tentava sabotar a fazenda. A notícia espalhou tensão. Lara sentiu o frio da ameaça, mas Manuel, com o rosto fechado, jurou proteger o lar a qualquer custo. Podem atacar o que quiserem, mas não vão destruir o que construímos uma noite. O perigo se mostrou de forma clara. Um incêndio começou no celeiro dos bezerros. O fogo se alastrava rápido, iluminando o céu escuro. Manuel e seus homens correram para salvar os animais, enquanto Lara ajudava a levar Pedro e Paula para um local seguro. O calor, a fumaça, os gritos, era uma cena de caos. Lara, ao ver um dos bezerros ainda preso, não pensou duas vezes, correu para dentro do fogo, tossindo, quase sufocada. Quando Manuel a viu desaparecer no meio das chamas, seu coração gelou. Gritou seu nome, mas a fumaça engolia a voz. Segundos depois, ela reapareceu, carregando o animal assustado. Manuel a alcançou, puxando-a para fora, o rosto tomado pelo pânico. Você está louca. Podia ter morrido. Lara, com a respiração ofegante, respondeu apenas: eu não ia deixar ele lá. Foi nesse momento que Manuel percebeu o amor dela pelo campo, pelos animais, pelos filhos. Já era inseparável de tudo que ele amava também. O incêndio foi controlado, mas deixou marcas. E, pior, mostrou que havia inimigos dispostos a qualquer coisa. Manuel desconfiava de antigos rivais de negócios, homens que tinham perdido contratos ou terras para ele. Mas, no fundo, Lara temia algo mais pessoal. E se for seu ex-sogro? Perguntou certa noite. Ele perdeu no tribunal, mas talvez não aceite essa derrota. Manuel ficou em silêncio. Sabia que era possível. Enquanto tentavam lidar com a ameaça, algo inesperado aconteceu dentro da própria casa. Pedro, sempre alegre, começou a apresentar crises de ansiedade à noite. Acordava gritando, com medo de perder o pai ou Lara. E se você também for embora? Perguntou certa vez, os olhos cheios de lágrimas. Lara o abraçou, sentindo o peso da responsabilidade. Nunca vou te abandonar. Fock, ei, é meu filho, Pedro. Aquelas palavras trouxeram alívio ao menino, mas também despertaram um desafio em Lara. Como equilibrar ser companheira de Manuel, mãe das crianças, e ainda manter seus próprios sonhos vivos? A pressão crescia. Entre o medo dos ataques, os julgamentos da cidade e a intensidade da nova vida, Lara começou a sentir dúvidas. E em alguns dias olhava pela janela da fazenda e lembrava da capital, dos estudos, da carreira. Será que estava preparada para abrir mão de tudo por Raquel?
Família. Manuel percebia sua inquietação. Uma noite, na varanda iluminada pela lua, ele a segurou pela mão. Lara, eu sei que você tem sonhos além daqui. Não quero que pense que precisa escolher entre eles e nós. Quero que pense que pode ter os dois. Mas ela, com a voz trêmula, respondeu: e se eu não dar conta, Manuel? E se, no fim, eu não for suficiente para você, para seus filhos, para essa vida? Ele a puxou para perto. Você já é suficiente. Você é o que dá sentido a tudo isso. O amor dele se fortalecia, mas a tensão externa se intensificava. Uma manhã, chegaram à fazenda policiais com uma ordem judicial investigar denúncias de maus-tratos a animais. Era absurdo. Todos sabiam, mas os homens da lei cumpriam seu dever. Lara e Manuel acompanharam cada inspeção, cada exame, cada documento. Tudo estava em ordem, mas a sensação de perseguição ficou clara. Alguém, de fato, queria destruí-los. Paula, mais madura do que a idade permitia, percebeu a gravidade. Eles querem separar. Gente, de novo, não querem. Lara se ajoelhou diante dela. Ninguém vai conseguir, porque nós somos uma família e família verdadeira resiste a tudo. Os dias seguintes foram de preparação. Manuel reforçou a segurança da fazenda, reuniu provas contra os rivais e se mostrou disposto a lutar com unhas e dentes. Lara, por sua vez, começou a registrar tudo em diários, como se quisesse preservar cada momento, cada detalhe, para que as crianças nunca esquecessem o que tinham vivido juntos. Es wie dia. Eles tentarem apagar nossa história. Pedro e Paula terão minha voz guardada nessas páginas, disse. Manuel a olhou com orgulho. Você não é apenas a mulher que amo. Você é a guardiã da nossa memória. Mas o clímax ainda estava por vir. Numa tarde cinzenta, quando todos acreditavam que o pior havia passado, homens mascarados invadiram os pastos, armados, espalhando terror. Era o ataque mais direto de todos. Lara protegeu as crianças, trancando-as dentro de casa, enquanto Manuel e seus empregados enfrentavam os invasores. O som de tiros ecoava, cavalos corriam em pânico, o caos tomava conta. Lara, tremendo, segurava Pedro e Paula contra o peito. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, repetia mais para si mesma do que para eles. Quando o barulho cessou, Manuel voltou sujo de poeira e sangue, mas vivo. O olhar dele, ao encontrar Lara e as crianças, dizia tudo. Ele quase os havia perdido. Abraçou-os como se nunca mais fosse soltar. Ninguém vai destruir o que é nosso, murmurou naquela noite. Depois do susto, Lara tomou uma decisão. Se antes havia dúvida sobre sua vida, agora não havia mais. Eu fico, Manuel, não importa o que aconteça. Essa é minha casa, vocês são minha família. E não existe nada mais importante do que isso. Manuel, emocionado, a beijou com a intensidade de quem sabe que está diante da escolha definitiva. E, pela primeira vez, Paula e Pedro assistiram sem hesitar, sorrindo, como se finalmente aceitassem que aquele amor era também deles. E agora eu pergunto a você que acompanha essa história, você já sentiu que um amor verdadeiro precisa ser defendido contra tudo e todos? Conte nos comentários a sua opinião. Inscreva-se no canal e deixe o like para que mais histórias assim cheguem até você. As semanas após a invasão foram marcadas por silêncio e reconstrução. Os campos, que antes vibravam com a rotina, pareciam carregar um peso invisível. Lara acordava todas as manhãs com o coração acelerado, como se ainda ouvisse os tiros ecoando. No ar, Manuel, por sua vez, estava mais fechado do que nunca. Passava horas no escritório, estudando papéis, planejando defesas, tentando descobrir quem ousara enfrentar sua família com tanta crueldade. Ele não falava, mas Lara via em seus olhos a exaustão de um homem que não confiava em mais ninguém além dela. As crianças também mudaram. Pedro se tornara mais apegado, não queria dormir sozinho. Paula, que começava a florescer, voltara a carregar sombras nos olhos. Numa noite,
Lara entrou no quarto da menina e a encontrou chorando em silêncio. Sentou-se ao lado dela e esperou. Paula, com a voz trêmula, confessou: "Tenho medo de que tirem você de mim." Lara segurou sua mão firme. "Ninguém vai me tirar, Paula, eu prometo. Mas também quero que você me prometa uma coisa: nunca guarde o medo só pra você. Sempre pode me contar." A menina sentiu, e naquele instante, Lara sentiu que finalmente havia conquistado a confiança completa da filha. Enquanto isso, Manuel investigava discretamente. Descobriu que um dos homens capturados na invasão tinha ligação com um rival antigo, mas também com o próprio sogro. A trama era mais complexa do que imaginava. Havia interesses financeiros, orgulho ferido e, acima de tudo, a intenção clara de desestabilizar sua vida. "Querem me destruir através dos que eu amo", disse numa noite, segurando Lara contra o peito. "Mas não vou permitir. Prefiro perder tudo, menos você e as crianças." Foi nesse clima que um novo desafio surgiu. Inesperado. Uma proposta de venda de terras, feita por investidores de fora, chegou às mãos de Manuel. Era tentadora, milhões de reais por uma parte da fazenda. Para qualquer outro, seria a saída perfeita para encerrar as disputas e garantir segurança financeira eterna. Mas para Manuel, vender significava abrir mão de parte da herança de sua família, da história que corria em seu sangue. Ele recusou sem hesitar, mas a decisão trouxe consequências. Os investidores não aceitaram o não como. Resposta pouco tempo depois. Começaram a circular boatos na cidade de que Manuel estava falido, de que não cuidava direito da fazenda, de que era instável. A cada vez que Lara ia ao mercado, sentia os olhares mais pesados. Apesar disso, havia também momentos de respiro. Lara se dedicava a pequenas alegrias. Cozinhava com Paula, ensinava Pedro a ler histórias, ajudava Manuel a revisar documentos. Os três se tornaram seu mundo e ela o deles. Em uma tarde de outono, enquanto caminhavam pelo Campo Dourado, Manuel parou, olhou para ela e disse: "Quando você entrou por aquela porteira, eu achei que era um erro. Hoje, acho que foi o maior acerto da minha vida." Lara sorriu. Mas antes que pudesse responder, Pedro correu até eles com uma flor nas mãos. "Olha, mamãe trouxe para você." Foi a primeira vez que Manuel ouviu a palavra mamãe dita tão naturalmente, e seu coração quase explodiu de emoção. Mas nem mesmo o amor era capaz de afastar os perigos que ainda rondavam. Numa madrugada, barulhos estranhos despertaram Lara. Levantou-se devagar e, ao olhar pela janela, viu sombras se movendo perto do curral. Correu até Manuel, que saiu armado com 2 dos empregados. Lara ficou com as crianças, tentando acalmá-las enquanto ouvia gritos e passos lá fora. O confronto foi rápido, mas deixou marcas. Um dos empregados foi ferido e os invasores conseguiram escapar. Manuel voltou suado, furioso, mas ileso. "Eles não vão parar, Lara. Querem nos destruir até o fim." Lara, no entanto, não. Recuou. "Então vamos resistir, porque não é só a sua fazenda. Manuel, é a nossa casa, é onde construímos nossa família. Não vamos deixar ninguém levar isso." Ele a olhou e, pela primeira vez em muito tempo, deixou escapar um sorriso verdadeiro. "Você é mais forte do que eu, Lara. Você é a razão de eu não desistir." A tensão só aumentava, mas algo dentro da família já estava decidido. Nada o separaria. Pedro dormia melhor quando Lara contava histórias. Paula já não evitava os abraços. Manuel já não escondia os beijos em público. O amor deles era a fortaleza que ninguém conseguia derrubar. Ainda assim, o clímax da luta estava por vir. Um dia, Manuel recebeu uma carta anônima. Dentro, apenas uma frase: "Se não entregar as terras, vai perder o que mais ama." O coração dele gelou. Não mostrou as crianças, mas levou a carta a Lara. "Eles estão ameaçando vocês." Lara respirou fundo, mas não demonstrou medo. "Então não vamos ceder. Vamos lutar juntos." Naquela noite, ele a abraçou como se fosse a última vez. E, no silêncio do quarto, confessou algo que nunca havia dito:
Eu não sei se mereço tudo isso, Lara, mas se eu tiver que dar a vida para proteger você e as crianças, eu dou sem pensar. Ela apertou seu rosto entre as mãos, lágrimas escorrendo. Não quero sua vida, Manuel, quero seu futuro. Quero envelhecer ao seu lado. Então, por favor, não se entregue ao medo, porque o que temos é maior do que qualquer ameaça. O vento soprou forte naquela madrugada, como se anunciasse que a tempestade final estava próxima. Lara, Manuel, Paula e Pedro dormiram juntos, no mesmo quarto, protegidos uns pelos outros. E, no fundo, sabiam que o destino ainda traria sua última prova. E agora eu pergunto a você que acompanha essa história, até onde você iria para proteger aqueles que ama? Deixe nos comentários sua resposta, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque cada gesto seu nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e fazem refletir. Na véspera do aniversário de Paula e Pedro, a fazenda amanheceu com um silêncio diferente, desses que parecem segurar a respiração do mundo. O céu estava limpo, azul lavado, e ainda assim havia uma cobrança no ar, como se as árvores, os currais, as cercas esperassem algo que não sabiam nomear. Lara acordou antes do nascer do sol, desceu a escada de mansinho e acendeu a luz da cozinha. Fez café, fatiou pão, deixou a mesa posta com capricho e recados escritos à mão para as crianças. Hoje é dia de festa. Vocês são o meu. Motivo, guardou os cartões nos guardanapos, como pequenos tesouros à espera de mãos pequenas. Enquanto mexia o leite fumegante, olhou pela janela e viu Manuel no terreiro, mãos nos bolsos, o chapéu projetando uma sombra tensa sobre o rosto. Havia ali o homem que carregava o mundo nas costas e que, por amor, decidiria o impossível. Ele entrou sem fazer barulho e disse: Ombraira, vou até a cidade. Preciso resolver uma coisa pessoalmente. Lara pousou a chaleira e não perguntou o quê. Sabia? Não vá sozinho. Manuel forçou um sorriso e caminhou até ela. Eu já fui sozinho demais. Hoje, se for preciso, volto correndo, prometo. O beijo que trocaram teve gosto de despedida e promessa ao mesmo tempo. Ele saiu antes das crianças acordarem. Lara ficou mais alguns segundos abraçada ao próprio corpo, como quem tenta segurar a coragem com as duas mãos. Quando Paula e Pedro desceram, os bilhetes arrancaram sorrisos sonolentos. Vai ter bolo, Pedro quis saber, já com a boca suja de Laita. Vai ter bolo, velas e uma surpresa, respondeu Lara, alisando o cabelo de Paula, que encostou no seu ombro como se sempre tivesse feito aquele gesto. A manhã passou num core-core alegre, Carmen testando coberturas, João ajeitando as mesas improvisadas no pátio, os vaqueiros desenrolando bandeirolas coloridas de uma caixa antiga. Era uma festa simples, mas nas mãos de quem ama, o simples vira grandioso. Às 10, o telefone tocou. O número era desconhecido. Lara atendeu e reconheceu a voz. De imediato, o ex-sogro de Manuel, cortante como o vidro. Diga a Manuel que a proposta final vence ao meio-dia. Ou entrega as terras, ou entrega o que ama. Ela sentiu o frio subindo pela espinha. Mas a voz não falhou. Ninguém aqui está à venda do outro lado. Um riso bexo, todos têm um preço. Menina, a ligação caiu. Lara respirou fundo, apoiou as mãos na bancada e encarou o reflexo no vidro do forno. Não hoje, disse para si mesma. Ao meio-dia, Manuel não havia voltado. As crianças estavam ansiosas e Lara decidiu adiar o parabéns, inventando jogos no quintal. Uma caça ao tesouro pelo jardim, pistas escritas à mão que terminavam num abraço. Quando a sombra do jacarandá começou a se alongar, o barulho de um motor cortou o ar. Uma caminhonete desconhecida estacionou diante da sede. 2 homens desceram. E no Erandale, roupas novas demais, botas sem poeira, óculos escuros que não combinavam com a luz da roça. O mais alto sorriu sem os olhos. Boa tarde. Viemos buscar uma resposta. João apareceu no mesmo instante, discreto. Ficando meio passo à frente de Lara, o patrão não está, o homem ergueu os ombros. Então falamos com quem manda quando ele não tá.
Lara deu um passo, outro, até que a voz saiu do lugar certo. Aqui quem manda é a família. A resposta é não. Os óculos escuros inclinados miravam o pátio, onde Paula e Pedro brincavam com um carrinho de mão, sem entender. O homem mais baixo tirou algo do bolso, um envelope pardo, grosso, que colocou sobre a mesa da varanda. Última gentileza, leiam, pode evitar tragédias, e foram embora com a mesma calma de quem vem deixar uma encomenda. Lara não tocou no envelope. Carmen, de olhos marejados, sussurrou um credo. João recolheu o pacote com um pano e levou para o escritório. Como quem carrega uma cobra. Eu tranco e não abro. Só o Manuel decide às 2 da tarde. O céu, que prometia tapete azul o dia inteiro, vestiu-se de nuvens. Um vento esquisito sacudiu as bandeirolas. Paula parou o jogo e olhou para Lara. Ele vai voltar, né? Vai, meu amor. Hoje, mais do que nunca, como se tivesse sido convocado pela fé, o ronco conhecido da caminhonete ecoou no portão. Manuel saltou com a pressa de quem corre por dentro. O alívio nas crianças foi instantâneo. Gritos, braços, festa sem bolo. Lara andou rápido até ele, o olhar perguntando 1000 coisas. Manuel apenas assentiu, firme, decidido, olhos de quem atravessou um rio e voltou com as margens dentro do peito. Acabou, ela quis perguntar como. Mas ele beijou sua testa e sussurrou. Depois, agora é deles. A notícia da chegada virou sirene de alegria. Os vaqueiros surgiram de todos os lados. Carmen bateu palmas. João apitou no dedo. E em minutos as mesas estavam ocupadas, os copos cheios, as cadeiras arrastadas. Uma sanfona improvisou um forrozinho sem sanfona menos, assobio, palma e colher batendo em garrafa. Manuel pegou Paula no colo, rodopiou. Pedro subiu nos ombros do pai, rei de um reino de areia e poeira. Lara observou aquele quadro com a sensação de que a vida, às vezes, paga em dobro quando tenta tirar da gente o que é nosso. O parabéns estourou em coro, velas acesas, 2 números 5 tremendo acima do glacê branco. Faz um pedido, Lara sussurrou. Paula fechou os olhos, Pedro também. Assopraram juntos. O que você pediu? Manuel perguntou. Paula sorriu. Cúmplice. Se eu contar. Não acontece, Pedro dedurou rindo. Ela pediu para você e a mamãe nunca mais ir embora. Lara mordeu o lábio, engolindo um soluço de riso e choro. E Manuel, sem vergonha do que sentia, beijou a filha na testa e a mamãe no coração dos olhos. Foi quando os pneus rasgaram o chão outra vez. A mesma caminhonete, o mesmo par de óculos escuros. Só que agora, com um terceiro homem no banco de trás, desceram como quem invade uma fotografia, mudando a história sem pedir licença. O mais alto ergueu as mãos. Viemos só pegar um envelope. Manuel encarou a mesa da varanda. Depois olhou para Lara. Depois para João, está trancado no escritório. O homem deu 2 passos, a voz quase brincalhona. O conteúdo já se sabe. Fotos, horários, rotas. Crianças são tão previsíveis. O pátio gelou. O som de colher em garrafa parou no ar. Paula segurou a mão de Lara por instinto. Pedro tentou imitar o pai, ficando sério demais para 5 anos. A palavra crianças na boca errada é facão. Manuel não gritou, não precisou. O barulho que saiu de dentro dele foi mais baixo e mais perigoso. Hoje é o último dia que vocês cruzam esta porteira. O homem. Zoriu Toto. Quem decide isso sou eu. Patrão deu meia volta, como se aquilo fosse um teatro já ensaiado, e foi em direção à caminhonete. Foi quando Pedro, no reflexo de quem ama, correu 2 passos à frente do pai. Vai embora. Gritou com toda a força que tinha e a que não tinha. O homem do óculos parou por um segundo, e esse segundo foi o suficiente para o destino escolher lado. Manuel puxou Pedro de volta. João e 2 vaqueiros se colocaram entre a família e os visitantes. Lara levou Paula para trás dela. O homem suspirou, cansado de boas maneiras, e fez um gesto com a cabeça. O terceiro, que até então não abrira a porta do carro,
tirou do banco algo que brilhou metal por um facho de sol. O mundo ficou estreito e o tempo grosso. Ninguém ouviu o primeiro tiro como se ouve tiros nos filmes. O som foi surdo. O impacto foi no chão ao lado do degrau. Lara sentiu Paula estremecer, Manuel empurrou Pedro para trás de si. João foi mais rápido do que parecia possível para um homem da sua idade, tirou uma velha espingarda da sombra da varanda e apontou. Aqui. Não, o segundo tiro não saiu. Talvez por medo, talvez por cálculo, talvez porque, às vezes, o mal também treme. O homem do banco de trás engoliu seco. Os óculos escuros perderam a máscara e revelaram olhos assustados de menino grande. O da frente, o educado, fez outro gesto. Chega. A mensagem foi dada. Entraram no carro. Poeira subiu, a caminhonete virou um risco, um ponto, nada. O silêncio que ficou parecia uma lona pesada sobre o terreiro. Paula tremia. Pedro tinha o queixo travado numa coragem de brinquedo. Lara puxou os dois para o coração e só então percebeu que seu próprio corpo tremia inteiro. Manuel respirava como se tivesse corrido quilômetros. João, com a espingarda baixa, murmurou um graças que ninguém ouviu, porque todos diziam o mesmo dentro de si. Carmen começou a chorar fazendo o sinal da cruz. O mundo demorou alguns minutos para dar play de novo. Manuel foi o primeiro a se mover. Abraçou Lara e as crianças como quem confere se os batimentos do amor estão em ordem. Acabou, repetiu, agora não como esperança, mas como decisão. Acabou, ligou para o delegado. Ligou para o advogado. Ligou para o juiz com quem já tivera que falar outras vezes por causa da guarda. Ligou para quem precisou. Hoje ninguém dorme com medo. Hoje a lei dorme aqui em casa. A notícia da tentativa de intimidação correu mais rápido que o vento. Em menos de meia hora, 2 viaturas entraram pela porteira. Sirenes discretas, respeito aceso no olhar dos homens fardados. O delegado, homem de poucas palavras e mãos honestas, ouviu, anotou, recolheu o envelope, que João entregou sem ter aberto. Prometeu providências e, mais importante, deixou 2 policiais para passar a noite na fazenda. Às vezes, proteção é também um gesto público. A festa, milagre teimoso, voltou a respirar, porque assim, a vida insiste. As crianças comeram bolo. Paula sorriu torto com medo e alegria. Pedro pediu mais uma fatia de coragem e ganhou 2. Manuel, depois de dar conta de tudo que era urgente, puxou Lara para um canto do pátio onde a luz da varanda recortava o rosto dela como um quadro que ele queria morar dentro. Eu fui até ele, disse, baixinho. Não para negociar, para terminar. Mostrei provas do que tínhamos, das ligações com os homens que invadiram aqui. Mostrei que o juiz já tem mais do que suficiente para impedir qualquer aproximação. Ele riu, hoje. Ele não está rindo. Lara ouviu. Sem surpresa. O cansaço de Manuel estava desenhado nas olheiras, mas havia algo novo nos olhos, uma paz feita de decisão. Você não precisou me contar. Eu sabia. Ele sorriu, um sorriso de homem que voltou ao próprio corpo. Eu também sabia que você sabia. Ficaram alguns segundos assim, em silêncio, apenas o som da festa ao fundo e o cheiro de bolo de fubá com cravo, até que Paula apareceu agarrada a 2 balões murchando devagar. Papai, a gente pode abrir os presentes? Pode tudo hoje. Ele respondeu. Hoje vocês podem tudo, abriram presentes. Deram risada das embalagens improvisadas com jornal, usaram laços no cabelo de João, que fingiu bravura e perdeu. Quando a noite já era noite de verdade e as estrelas derramavam sal no céu. Lara levou as crianças para o quarto. Taito Oes contou uma história que inventou na hora sobre um bezerro medroso que achou coragem dentro de uma bota velha e viu os olhinhos apagarem como lamparinas satisfeitas. Ao descer as escadas de volta, encontrou Manuel sozinho na varanda, sentado no degrau onde o primeiro tiro mordeu o chão. Ele passou a mão pelo sulco na madeira. Vai ficar marcado. Lara se sentou ao lado dele. Algumas marcas lembram a gente do que foi salvo. Manuel respirou fundo e
Sem cerimônia, sem cenário, sem joelho no chão, disse como quem respira casa comigo, não havia discurso pronto. Havia verdade, casa comigo e com tudo que somos, com as noites de susto e com as manhãs de pão quente, com a poeira, com a chuva, com a escola das crianças, com os almoços de domingo, com o medo que vira coragem, com o que eu não sei se mais aprendo todo dia olhando para você. Lara sentiu as pálpebras pesadas de lágrimas, riu e chorou ao mesmo tempo, o som mais bonito que Manuel já escutou. Eu já casei com você no dia em que errei a porteira. Ele a beijou devagar, num beijo que não pedia pressa. E o mundo pareceu caber no espaço de 2 rostos encostados. Na manhã seguinte, a notícia correu pela fazenda antes que os dois tivessem tempo de contar. Carmen viu. João entendeu. As crianças adivinharam. Sério? Pedro pulou, abraçando os dois de uma vez. Paula ficou em silêncio por 3 segundos, que pareceram uma eternidade, e então se jogou no colo de Lara, as mãos segurando o rosto dela. Agora você é nossa para sempre. Para sempre. Lara respondeu, sentindo que aquela palavra, tantas vezes perigosa, naquele dia era um teto seguro. Manuel abraçou os 3 e, sobre eles, fez uma promessa que não precisava. De advogado, juiz, papel timbrado. Eu nunca mais vou soltar. Os dias que vieram foram uma colcha de retalhos costurada com fio forte, depoimentos. Reconhecimento de fotos, visita dos perritos, a cidade finalmente olhando para Manuel não com medo, mas com respeito. Porque há coragens que dobram esquinas. O ex-sogro sumiu por um tempo, silêncio que vale mais que barulho, e os investidores, sem o músculo do medo para inflar a proposta, evaporaram com a primeira ventania. A porteira, que um dia, fora erro, virou marco. Lara pintou de novo com as crianças, branco tão branco que parecia rir. Cada pincelada era um rito, daqui para dentro, amor, daqui para fora, o mundo que se vire. Na noite em que enfim puderam respirar como quem volta do fundo do lago, Manuel trouxe para a cozinha um pacote embrulhado de qualquer jeito. Abre. Lara desembrulhou rindo, esperando outra das canecas tortas que ele insistia em comprar na feira. Não era caneca. Era um caderno de capa dura curo simples. Folhas grossas. Para você escrever a parte que vem agora, ele disse, a que a gente escolhe. Lara passou a mão pela capa, como quem afaga um animal manso, e o título. Manuel pensou um segundo. A que a gente erra de propósito, ela entendeu sem que ele explicasse. Beijou, e o beijo teve gosto de página nova. E se você veio até aqui com a gente, respira fundo e me responde lá nos comentários, Foca, Tami, GG, errou a porteira que te levou pro lugar certo? Conta a sua história, menos quero ler. Sukab, chulo. Se este momento te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. É assim que a nossa família cresce mais, corações encontram um lar nas histórias que a gente vive e conta.